Prezadas saudações regulamentares, professor George, mais uma vez aqui com vocês. A gente continua trabalhando com vocês estatística profissional, cara. Vamos tentar fazer uma estatística profissional. Você tem que entender o conceito, onde que eu aplico. Porque depois vocês vão perceber que é só utilizar as ferramentas para você encontrar aquilo que você quiser e com certeza, as suas análises, as suas deduções vão ficar muito mais fácil quando você aprender a aplicar isso na prática. Continuando com o Google Colab, a gente vai falar de um conceito muito importante que foi passado em sala de aula, que se chama padronização. E aí utiliza o Z-Score. O que é padronizar? O que é padronizar? Vou explicar para vocês, vocês vão entender bem fácil quando a gente joga na prática. Lembrando que se você praticar, cara, 90% do conhecimento vai ser adquirido por vocês. E eu acredito muito nisso. Uma das coisas que ele fala em padronização é que os valores dos elementos do conjunto de dados com grandeza totalmente diferente. É isso que eu vou mostrar para vocês na prática, para vocês terem entendimento do que é isso. Então vamos utilizar a nossa ferramenta aqui para demonstração, que é o Google Colab. Todo mundo já sabe abrir um Google Colab aí com facilidade. Quem não souber, tem que pedir ajuda ao colega aí. Vou lá no chat GPT e peço para ele gerar uma tabela para mim. Como é que eu fiz isso aí? Gere uma tabela em Python de forma aleatória com uma coluna peso e uma coluna altura. Ok? Ele foi lá, para mim, importou as bibliotecas, eu trouxe as bibliotecas importadas e ele fez exatamente o que eu pedi. Gerou uma tabela com peso e altura. Tá vendo que tem uma escala totalmente diferente? Totalmente diferente. O que eu pedi para depois ele fazer para mim? Olha, gera um gráfico de linha com peso, também no GPT, a mesma coisa. Ó. Fui fazendo, ele foi gerando os códigos para mim. Fui lá no GPT e pedi, gere um gráfico de linha de peso para mim, e aí ele gerou um gráfico de linha de peso. Olha que interessante. O gráfico de linha de peso que ele gerou, aleatória, ele vai ter aqui os dados, valores mínimos de 50, valor máximo aí, quase 100, um pouquinho acima de 90. Da mesma forma, ele foi lá e gerou para mim, né, um gráfico de altura. Eu pedi também, gera um gráfico de altura para mim, né, com a coluna altura. Ele foi lá e gerou. Observe a diferença dos dois. Um tem escala de quilo, 50 a 90. O outro tem escala de altura, 1,6 a 2, né? Começa com 1,5, 1,6 e vai subindo. Então, são valores quebrados, valores contínuos. Tudo bem? Esse aqui já são valores contínuos também, né? Que é o peso, 90,5 e tudo mais. Mas como que eu vou colocar esses dois gráficos juntos? É impossível, porque a escala é totalmente diferente. E aí que entra a normalização e a padronização. Quando que eu aplico um e quando que eu aplico o outro? Essa é a grande questão. A normalização é você é você colocar, na hora que eu estou falando e escrevendo, eu não consigo, não, tenho dificuldade e a cabeça vai para outro lugar. Tem que parar um e fazer o outro. Mas vamos tentar ser o mais dinâmico possível. Normalizar, gente, é colocar aquele gráfico entre 0 e 1. Eu tenho que colocar entre 0 e 1. Então, se eu for colocar o valor mínimo e máximo, lembra lá do box plot? Que a gente tem que colocar aqui, onde você tem a mediana, beleza? Né? Onde você coloca o valor mínimo aqui 0, o valor máximo 1. Para eu achar aqui a mediana, o valor que eu vou encontrar. Para eu fazer isso, eu tenho que saber o valor mínimo e o valor máximo real. Vou colocar que o valor mínimo aqui seja igual no peso, né? Seja igual a 50, e o valor máximo que você tem lá vai ser igual a 95. Só aproximar, só para vocês terem ideia. Eu vou transformar cada item daquele elemento lá nessa escala de 0 e 1. Olha lá o que a gente vai fazer.
Eu vou transformar o peso aqui, ó. Se eu tiver 53, quanto que vai ficar entre a escala de 0 e 1? Se eu tiver, por exemplo, 85, quanto que vai ficar entre a escala de 0 e 1? Então, normalizar os dados é fazer isso, é fazer exatamente isso, beleza? É fazer exatamente essa transformação. E existe uma fórmula para isso. Eu não vou preocupar com fórmula, porque a fórmula não é importante para mim. Eu não vou perder tempo com ela. Mas é a fórmula do mínimo máximo, beleza? Dividido por essa transformação aí que a gente vai fazer da normalização. Isso é normalizar. A outra técnica se chama padronização. A padronização, ela já vai envolver o desvio padrão. Não é difícil demais fazer esse negocinho aqui. Não é isso aqui não, desvio padrão. Então eu tenho o desvio padrão. Quantos desvios padrões eu tenho entre antes da média ou após a média? Quando que eu uso a normalização é quando ela não tem a curva normal. É utilizado quando não tem Gauss. A padronização, quando os dados são normais ou os dados seguem a regra de Gauss. Então, a padronização, eu já vou lá na curva de Gauss e faço um posicionamento. Lembra lá? A minha média, que quando ela é Gauss, eu já uso média. Quando não é Gauss, eu uso mediana. Essa é a ideia. A gente vai falar muitas vezes disso e aplicado nos exercícios e nas planilhas que a gente vai trabalhar em sala de aula. Eu tenho a mediana e aqui eu tenho a média. E aí, na padronização, eu transformo tudo entre 0, a média vai ser aqui, ó, 0, beleza? E desvios padrões. Então, eu tenho um desvio padrão, 2 desvios padrões, 3 desvios padrões, menos 1 desvio padrão, menos 2 desvios padrões, menos 3 desvios padrões. Então, a padronização ele vai trabalhar não mais com elementos 0 e 1. A padronização vai trabalhar com elementos 1,6 significa que eu tenho 1,6 acima da média, desvios padrões. Ou menos 3 abaixo da média, desvios padrões. E é isso que vai ser a padronização. Essa é a ideia de padronização. Vamos enxergar isso na prática para a gente entender como é que funciona? Vamos lá. Se eu tenho essas duas escalas que eu falei com vocês, peso 52, 90, 74, altura 1,77, quando eu jogo em gráfico ele fica com esse desenho. Se eu peço para normalizar, ele vai pegar o valor mínimo e máximo das escalas, jogar entre 0 e 1 e fazer um peso normalizado, fazer uma altura normalizada. Observe que os desenhos vão seguir a mesma estrutura. Só que quando eu peço a escala de peso, ele já vai me dar uma escala normalizada entre 0 e 1. Se eu pedir a escala de altura normalizada, ele vai te dar essa escala também entre 0 e 1. Se ambos estão entre 0 e 1, agora eu consigo jogar eles no mesmo gráfico e fazer comparações. O elemento 1 aqui, né, que no caso é o primeiro elemento, sempre na informática ele considera a posição, e a posição inicial é a 0, seria o primeiro elemento aqui, ele vai ter um peso normalizado nessa posição, com uma altura normalizada nessa posição. Então, a normalização trabalha com os dois, beleza? É para isso que eu faço uma normalização. A padronização que foi solicitada pelo coordenador já entra, a média tem o 0,
Eu tenho desvios padrões abaixo da média, que são valores transformados, né, em padronização. Valores acima da média, que é o posicional. O desenho é o mesmo, mas o que ele representa dentro de uma curva de Gauss, que é esse desenho. Então, peso padrão, aqui não é normalizado, desculpa, tá? Aqui é o peso padronizado. Deixa eu corrigir aqui, ó. Padronizado. E na hora que eu giro aqui, o peso padronizado, olha aqui, ó, vai ser o seguinte, vai ser, ó, do elemento 1, ele vai ter um peso padronizado com valores abaixo da média, próximo de 2 desvios padrões, e a altura, eu falei peso, não, aqui é a altura padronizada. A altura padronizada, um é peso e o outro é altura. Ao vivo, hein? Altura, corrigindo aqui, ó. E a altura padronizada, beleza? A altura padronizada dessa situação. Então, agora a minha referência é a curva de Gauss. Se é abaixo da média, acima da média, né? E quantos desvios padrões eu tenho abaixo da média e acima da média. Então, eu joguei valores com escalas totalmente diferentes dentro de um mesmo gráfico. E aí, se eu tiver valor que segue Gauss, eu faço a padronização. E se eu tiver valores que não seguem Gauss, eu faço a normalização. Então, essa ideia de utilizar valores distintos, valores diferentes, com grandeza diferente, dentro de um mesmo gráfico, isso serve para fazer predições. Isso é mais avançado lá na frente, mas eu preciso que vocês entendam o conceito. O conceito. Entendendo o conceito, vocês vão ter mais facilidades de aplicação prática posteriormente. Deus abençoe. Bom